Vamos lá, vamos ver qual foi a aula que a gente separou para hoje. Razão entre grandezas de espécies diferentes. Olha que aula bastante interessante, viu? Fiquem aí que vocês vão gostar bastante. Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, em diversos contextos, como velocidade e densidade demográfica. E ainda tem um pouquinho sobre escalas. Razões especiais. Existem algumas razões especiais, muito utilizadas em nosso cotidiano, entre as quais velocidade média, escala e densidade demográfica. Vamos ver a primeira. Velocidade média. Denomina-se velocidade média de algum corpo a razão entre a distância total percorrida pelo veículo e o tempo por ele gasto para percorrê-la. Em outras palavras, a velocidade média em geral é uma grandeza obtida pela razão entre uma distância percorrida, expressa em quilômetros ou em metros, e o tempo por ele gasto, expresso em horas, minuto ou segundo. Vamos ver como é que a gente vai usar essa fórmula aí. Velocidade média é igual à distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Imaginem, daqui a pouco essa doença acaba, se Deus quiser, e a gente começa a andar e ter movimento de novo, começa a circular. Primeira coisa que vai querer fazer é ir no shopping, né? Vamos lá no shopping, vamos lá em Caruaru. Quando a gente vai em Caruaru, tudo hoje a gente marca tempo. A gente se programa para saber que hora a gente vai, que hora a gente tem que chegar, que hora que o papai ou a mamãe disse que era para estar em casa. Então isso tudo é calculado. O que é que normalmente o motorista faz? Ele procura saber qual é a distância percorrida. O que é que a gente procura saber? O tempo gasto. E o que é que vai ser interessante para saber o tempo de duração? A velocidade que o veículo alcançou. É o que a gente chama de velocidade média. Qual é a velocidade que o veículo tem que ir para Caruaru para que a gente chegue durante 20 minutos? Ele tem que ir em uma determinada velocidade. Se caso a gente chegue em Caruaru com 40 minutos, evidentemente a velocidade do veículo foi mais lenta, não é isso? Então vamos lá entender isso melhor com a aplicação. Vamos ver o nosso primeiro exercício. Exemplo 1. Suponha que um carro de Fórmula 1 percorreu 328 km em 2 horas. Qual foi a velocidade média do veículo nesse percurso? A partir dos dados do problema, teremos. Lembram da fórmula que eu passei no slide anterior? Velocidade média é igual a distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Então, vamos aplicar com a fórmula. Qual foi o deslocamento? Qual foi a distância percorrida? 328 km. Qual foi o tempo gasto? 2 horas. Então, basta pegar o 328 e dividir por 2. 164 km por hora. Quando a gente está trabalhando com velocidade média, a gente tem que sempre agrupar essa grandeza, quilômetro por hora. Também a gente pode associar metro por segundo. É interessante sempre a gente trabalhar com essas grandezas atreladas, quilômetro por hora e metro por segundo. Isso significa que a velocidade média do veículo durante a corrida foi de 164 km por hora. Ou seja, para cada hora percorrida, o carro se deslocou 164 km. Beleza? Vamos para mais um exemplo? Matemática, às vezes, né, um conteúdo que a gente nunca estudou, ela pode se transformar e ficar difícil. A gente achar que não consigo, porque é muito complicado, é muito difícil, eu nunca vi isso. Mas não, tem calma aí, que sempre quando a gente for analisando a questão 1, 2, 3 vezes, vai melhorando. Isso bastante. Vamos ver mais um exemplo que isso vai facilitar. Vamos para o exemplo 2. Um trem
percorreu uma distância de 453 km em 6 horas. Qual foi a velocidade média do trem nesse percurso? Lembrando que quando a gente fala em velocidade média, é porque quando a gente sai, por exemplo, daqui de São Caetano até Caruaru e diz que a velocidade do veículo é 80 km por hora, um exemplo, não é que ele vai sair daqui e vai chegar em Caruaru sempre a 80 km por hora. Vai ter um momento que ele vai ter que reduzir a velocidade por conta de um quebra-mola, ele vai ter que parar para pegar um passageiro, mas vai ter outro momento que a velocidade do veículo ela vai passar de 100, ela vai chegar em 110, vai chegar em 120. E quando a gente faz a média, soma todos esses valores, soma aquela velocidade pequenininha com aquela velocidade maior, a gente encontra o que chama de velocidade média. Não é que ele vai manter essa velocidade sempre a 80 km por hora, mas será a velocidade que a gente chama que ela vai estar, no geral, com essa quantidade. Certo? Quando diz aí também ó, que o trem ele percorreu 453 km em 6 horas, qual foi a velocidade média do trem nesse percurso? Já para o trem, a gente já não usa o mesmo conceito lá do veículo, porque o trem não vai ter quebra-mola, né? Não vai estar parando para fazer isso ou aquilo outro. Ele mantém mesmo a velocidade dele constante. Qual vai ser essa velocidade média? A gente vai pegar a distância percorrida, que é o 453, e dividir pelo tempo que foi gasto. Quanto tempo foi? 6. Então, 453 dividido por 6. A gente vai encontrar a velocidade média igual a 75,5 km por hora. Não esqueçam de colocar essa grandezazinha aí ao lado, tá? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com massa, a gente usa sempre o quilômetro. Aliás, quilograma, né? Que quilômetro? Quilograma. Quando a gente está trabalhando com a velocidade, aí sim a gente usa quilômetro por hora, que foi a distância percorrida dividido pelo tempo. Essa razão significa que a cada hora percorrida, em média, foi 75,5 km. Tiraram o print aí? Essa vai ajudar bastante a vocês fazerem o exercício depois, tá? Tira o print, aproveitam, vai lá na página também, depois que terminar a aula, da Secretaria da Educação, curte nossa aula de matemática, depois vai lá no YouTube, não se inscreve de se inscrever, vai lá também, aperta lá no sininho, para que toda a aula você seja lembrado quando der início, que são às 4 horas da tarde do 9º ano, e também vai lá no Instagram. No Instagram também a gente tem lá o Seduc SC Play. Então vamos para mais uma questão? Vamos para o exemplo 3. O negocinho tá ruim para passar. Não? Vamos para o exemplo 3. Edmilson fez o percurso Recife-Santa Cruz do Capibaribe com uma distância de 194 km em 2 horas,5. O que isso representa, esse 2,5? Lembrando, eu tenho 2 horas inteiras e tenho meia hora. Então, seria 2 horas e 30 minutos. Eu não posso usar 2 horas e 30 minutos, porque na hora que eu fizer um cálculo, principalmente se eu usar uma calculadora, e lembrando que calculadora não é para ser desperdiçado ou não é para estar longe de sala de aula, não. A calculadora vem exatamente para facilitar nossos cálculos. Mas a gente tem que saber manusear ela. Se a gente estiver usando, por exemplo, uma calculadora para fazer essas contas, e eu sei que a velocidade é km por hora, lá na calculadora, ele não vai conseguir identificar que eu estou trabalhando com 1 hora e com 1 minuto ao mesmo tempo. Entendeu? Então, sempre que tiver em minuto, eu devo fazer a transformação para hora. Pega essa dicasinha aí, porque lá no exercício vai estar uma dicasinha sobre isso, tá? Lá vai estar falando em minuto. Aí vocês transformam em hora. Como é que faz? Cada hora tem 60 minutos. Se eu tiver 120 minutos, eu vou ter 2 horas. Então, lembrando aí que eu teria 2 horas e 30 minutos. Ou seja, 2 horas e meia. Então, vamos continuar. Qual a razão entre a medida dessas grandezas? O que significa essa razão? Então, mais uma vez a gente precisa da fórmula.
A fórmula de velocidade média sempre vai ser a distância dividido pelo tempo gasto. Qual foi a distância de Recife até Santa Cruz? 194 km. Dividido pelo tempo. Quanto tempo ele passou? 2 horas e meia. Então, quando a gente faz essa divisão, a gente obtém o resultado de 77,6 km por hora. O que ele perguntou lá? O que é que isso significa? Essa razão significa que a cada hora foram percorridos, em média, 77,6 km. Beleza? Então não esquece, tá? Quando for fazer o exercício lá, analise direitinho se as grandezas estão sempre equivalentes. Quilômetro por hora. Se tiver em minuto, transforma em hora. Lembrando que a cada hora a gente tem 60 minutos. Então, em 120 minutos, eu teria 2 horas. Vamos para mais uma. Agora a gente vai ver um pouco sobre escala. Não sei se vocês já entraram em algum departamento público e encontraram o que a gente chama de planta, que é o desenho da estrutura, só que reduzido a uma folha. Às vezes quando a gente entra na escola, principalmente assim na sala dos professores, ou na sala da direção, ou na secretaria, tem lá normalmente o desenho da escola numa única folha. Também isso a gente encontra na prefeitura, a planta da nossa cidade, em quase todos os departamentos públicos vocês vão encontrar a planta, o que é um desenho da escola, da rua ou da cidade, reduzida a uma folha. Como é que a gente faz essa redução? É através de uma coisinha chamada escala. Uma das aplicações da razão entre duas grandezas se encontra na escala de redução ou escala de ampliação, conhecida simplesmente como escala. Também a gente tem uma escalazinha na régua escolar, né? A régua escolar a gente tem de 1 até 30. Chamamos escala de um desenho a razão entre o comprimento considerado no desenho e o correspondente ao comprimento real, medidos com a mesma unidade. Veja como é que a gente vai usar isso aí para transformar isso em fórmula. Como é a escala? A escala vai ser igual ao comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Usamos escala quando queremos representar um esboço gráfico de objetos como móveis, planta de uma casa ou de uma cidade, fachada de prédios, mapas, maquetes, entre outros. Quando a gente hoje compra algum objeto pela internet, quando a gente compra um objeto pela internet, um guarda-roupa, uma cama, a gente, logicamente, precisa saber se aquilo ali vai dar no nosso ambiente, né? Eu não posso comprar, por exemplo, uma cama para o meu filho sem saber a dimensão da cama, sem saber o tamanho também lá do guarda-roupa. E se eu comprar um guarda-roupa maior do que o quarto dele? O que é que eu vou fazer? Mandar cortar? Mandar serrar? Então, normalmente, isso aparece lá na imagem como uma escala, mostrando lá o tamanho certo do objeto, ok? Então vamos analisar direitinho aqui, nos exemplos mais à frente, para vocês entenderem direito. Ó. Exemplo 1. Observe as figuras do barco. Aí eu tenho uma imagem com um barco azul e outro com um barco vermelho. Como é que a gente vai fazer? Base menor do barco azul dividido pela base menor do barco vermelho. Observe que a base é o que a gente tem como um apoio, como sustentação. O que é que sustenta o barco azul? A escala mostra que a parte do barcozinho azul ele está pegando 2 quadradinhos. Por isso que a gente está usando 2 dividido por 4. Observe já que no gráficozinho do barco vermelho, ele já ocupa na parte de baixo, na parte da base inferior, como 4. Então, isso aí será 2 dividido por 4. Na segunda linha, base maior do barco azul. A base maior do barco azul, quantos quadradinhos ele ocupa? Ele ocupa 1, 2, 3, 4. No barcozinho aí azul à direita. Já no vermelho, a base superior do vermelho
ele alcança 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele pega 6 quadradinhos do vermelho. Pega mais, né? Pega 8. Observe direitinho aí, ó. 2, 4, 6, 8. A imagem completa. Ok? Agora, a altura do barco azul. Quantos quadradinhos ele alcança? 1 quadradinho, 2, 3. Toda a altura dele, tá? Não é só o que representava como um mastro, não. Todo o barco. Desde a base até o mastro. O mastro, lembrando, seria a parte que coloca lá a bandeira. Quando é lá naqueles barcos pirata, que a gente costuma assistir aqueles filmes lá, Piratas do Caribe, coloca lá a imagem da caveira. Então fica lá naquela parte superior. A altura do barco pega da base até o mastro. Então a altura do barco azul pega 3 quadradinhos e a altura do barco vermelho ele pega 6 quadradinhos. Vamos para mais exemplo, para a gente aprender isso de uma maneira mais clara. Ó, deixa eu passar aqui. Exemplo 2. Em um mapa, a distância entre Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe é de 5,6 centímetros. E sabendo-se que a distância real entre as cidades é de 56 km, qual é a escala utilizada no mapa? Preste atenção nessa explicação, porque vou colocar o exercício lá para vocês responderem, muito semelhante a esse, só que lá vai estar a distância entre Caruaru e São Caetano. Beleza? Então, estou dando um exemplo aí entre Caruaru e Santa Cruz, para lá no exercício que vocês vão responder, vocês responderem a distância real, de acordo com o desenho, entre Caruaru e Santa Cruz. Lá no exercício, Caruaru e São Caetano. Então, vamos lá prestar atenção direitinho. Em um mapa, a distância entre Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe é de 5,6 centímetros. E sabendo que a distância real entre as cidades é de 56 km, qual é a escala utilizada no mapa? Então, como é que vocês vão fazer lá? Vão usar essa mesma forma aí, ó. Comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. A escala vai ser dada por 5,6, lembrando foi o tamanho do desenho, dividido pelo comprimento real. Qual é o comprimento real? Lá tem 56 km. Lembrando que cada quilômetro representa 1000 metros. Então, eu tenho que fazer essa conversão. Vamos aqui para o quadro para a gente entender isso direitinho. Para vocês não se atrapalharem aí. Porque aí apareceu tanto zero que às vezes você não consegue visualizar de onde veio a surgir tanto zero. Então, vamos fazer aqui no passo a passo. Beleza? Vamos lá. O comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Isso que eu vou achar vai ser a minha escala utilizada nesse desenho aí. Então, o comprimento do desenho lá, ele me deu que é igual a 5,6. E o comprimento real, lembrando, 5,6 centímetro. E o comprimento real, ele diz que é 56 quilômetro. Observe que essas grandezas estão diferentes. Em cima eu tenho centímetro e embaixo eu tenho quilômetro. Que calculadora especial é essa que eu tenho que vai identificar que pode se dividir centímetro por quilômetro? Não existe. Se você fizer 5,6 dividido por 56, erradíssimo, não vai achar o resultado real. O que é que a gente tem que fazer? Tem que transformar de quilômetro inicialmente para metro e de metro depois para centímetro. Essa é a nossa transformação. Então vamos lá começar a transformar no passo a passo. De quilômetro para metro, cada 1 quilômetro representa 1000 metros. Então 1 quilômetro tem 1000 metros. Então eu vou pegar 56, multiplicar por 1000, que vai dar 5,6 centímetros dividido por 56.000 metros. Só que em cima eu tenho centímetro, embaixo eu tenho metro. Ainda não está correto.
Então, o que é que eu tenho que fazer? Transformar metro em centímetro. Como é que eu vou fazer essa conversão? 1 metro tem quantos centímetros? E aí? Sabem? Quando eu tenho a minha altura, eu tenho 1,85 m. Quantos centímetros? 185 centímetros. Ou seja, cada 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, eu vou pegar esses 56 mil e multiplicar por 100, que vai dar a escala igual a 5,6 centímetros dividido por... Aí só eu pegar 56 mil, multiplicar por 100, acrescentar mais 2 zeros. Ok? Já tenho 3 zeros, acrescentar mais outros 2 zeros. Então, eu fiquei com 5.600.000 centímetros. Centímetro por centímetro, agora sim eu consigo terminar a questão. Veja como esses valores aqui, 5,6 e 5,6, eles são praticamente idênticos. Eu posso simplificar isso por 5,6. Simplificando, eu volto para um quadro para a gente entender lá direitinho. Veja, 5,6 dividido lá por 5,6 seria igual a 1. Por que 1, professor? Se eu tenho um valor dividido por ele mesmo, sempre será 1. Se eu tenho lá 1 milhão dividido por 1 milhão, então vai ser 1. Se eu tenho 10 dividido por 10, é 1. Se eu tenho 200 dividido por 200, é 1. Então, eu peguei o 5,6, dividi por 5,6 e me resultou em 1. Então, eu fiquei com 1 dividido por 1 milhão. O que representa 1 milhão? 1 milhão de centímetros. Quando eu falo 1 milhão de centímetros, ninguém trabalha com essa grandeza, né? Você não chega em canto nenhum e vai falar, eu quero 1 milhão de centímetros de tecido. Eu quero 1 milhão de centímetros de linha. Essa medição, praticamente, ela não dá uma precisão correta. Então, o que é que a gente tem que fazer? Transformá-la de novo em metro ou quilômetro, certo? Cada 100 centímetros tem 1 metro. Então, vamos lá. O que é que a gente faz? A escala de 1 dividido por 1 milhão significa que 1 centímetro no desenho corresponde a 1 milhão de centímetros no real, ou seja, a 10 quilômetros no real. Então, quando a gente fala em 10 quilômetros, aí sim a gente tem essa dedução. Professor, aí não tem não essa dedução não? Então, vou mostrar a vocês mais ou menos o que seria 1 quilômetro. 1 quilômetro é mais ou menos a distância que a gente encontra lá do posto, que antigamente a gente chamava do posto Texaco, até aquele posto Lira. É mais ou menos essa distância que a gente encontra como 1 quilômetro, certo? Antigamente o posto Texaco, que fica próximo à churrascaria, até ao outro posto que dá proximidade a José Ramos. Então, a distância de um posto até o outro, se eu não me engano bem, é 900 metros. Então, chega bem perto lá de 1 quilômetro. Vamos lá para mais uma? Vamos para o exemplo 3. No exemplo 3, eu vou deixar aí para vocês fazerem, tá? Quando vocês pegarem esse material, eu vou colocar lá para a densidade. Deixar esse exemplo 3 para vocês depois tentarem fazer. E a gente vai ver o nosso último assunto de hoje, ok? Densidade demográfica. Atribui-se densidade demográfica de uma região como a razão entre o número de seus habitantes e a área ocupada pela região. Ela expressa o número de habitantes por quilômetro quadrado da mesma. Como é que a gente vai descobrir essa questão lá de densidade demográfica? O que quer dizer densidade demográfica? Densidade demográfica vai ser igual ao número de habitantes dividido pela área ocupada. Deixa eu colocar um exemplo aqui. São Caetano, Pernambuco, ocupa uma área aproximadamente de 382,4 km². Então, isso aqui é a nossa área territorial de nossa cidade. De acordo com o Wikipedia, página atualizada em 2 de maio de 2020, a cidade tem uma população aproximada de 35.416 habitantes. Qual é, então, a densidade demográfica de São Caetano, Pernambuco?
Veja como é que a gente vai descobrir aí. Quantos habitantes a gente tem por quilômetro quadrado. Bom, densidade demográfica, a fórmula é o número de habitantes dividido pela área ocupada. Então, o número de habitantes, 35.416, e a área ocupada, 382,4. Quando eu faço essa divisão de 35.416 dividido por 382,4, eu obtenho 92,61. O que isso quer dizer? Portanto, a densidade demográfica da cidade de São Caetano, Pernambuco, é de 92,61 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a cada quilômetro quadrado, a gente teria 92 habitantes na cidade. Beleza? Então, a gente fica por aqui na nossa aula do 9º ano. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, teremos mais uma aula de matemática. Espero estar aqui com vocês mais uma vez. Não esquece, curtir nossas páginas, vai lá no Facebook, dá um like, vai lá no Instagram, também dá lá um like, acompanhe lá o Seduc SC Play no Instagram, também lá no YouTube, Seduc SC Play, dá um like, curte, aperta lá no sininho para que toda aula você seja notificado, você seja lembrado, ok? Até a semana que vem, fiquem em casa e um forte abraço.